Fala, meus bons, tudo certo? Galera, vamos escutar esse vídeo aí. Acabou de ser aprovado aqui um projeto de autoria do Capitão Alden que impede que dentro dos presídios ocorra a separação dos criminosos por facção criminosa, que é o que acontece hoje no Brasil. Então hoje você visita um presídio e aí você tem a ala do PCC, a ala do Comando Vermelho, a ala dos amigos, e aí ocorre a continuidade da organização criminosa dentro dos presídios. Eu estive com o Capitão Alden numa reunião com o Ministro da Justiça em que ele discutiu a necessidade desse projeto. O Secretário Nacional da Administração Penitenciária estava presente, contou sobre um evento de já ter sucesso nesse tipo de ação no Espírito Santo e a gente saiu de lá e Vossa Excelência disse que iria lutar por esse projeto e hoje é uma honra para essa comissão aprovar esse texto e conseguir enxergar o ciclo completo de uma lei ser pensada e ser executada. Então, parabéns, Capitão Alden. Um exemplo, nós tivemos o Oruan. Foi perguntado agora qual facção ele se identificava, Comando Vermelho, e entrou junto com seus amiguinhos do Comando Vermelho. Se nós acabarmos com isso, misturarmos os presos 1000 vezes antes de cometer um crime, o jovem vai pensar, caramba, eu tô dando uma aí de Comando Vermelho, apesar de ser um porra-botas, mas diz que aqui é comando, aqui é CV. E aí ele cai lá junto com o terceiro comando puro, ele cai junto com o PCC, ele vai ver viola em capo. Eu fico muito feliz, isso vai resolver o problema do nosso país em relação a essa questão em que cada organização, uma tá aqui, outra tá aqui. Então, elas fortalecem. E desta forma, nós vamos desagregar. Eu queria parabenizar todos os pares pela aprovação deste importante projeto de lei, relatada pela ilustríssima senhora delegada Ione, deputada federal. Esse projeto ela tem extrema importância, principalmente, senhor presidente e seus deputados, no contexto que nós vivemos hoje. Em todos os países sérios onde crime organizado se instituiu, se estabeleceu, inclusive com domínio de territórios, com implementação de regras de conduta, estabelecimento de regras paralelas à legislação federal, impondo diretrizes, ordens, que não aquelas estabelecidas pelo Estado, eles enfrentaram o crime organizado e parte desse enfrentamento se deu na medida em que, nas unidades prisionais, não havia a permissão para segregar, para separar as unidades prisionais por facções criminosas ou por gangues, como são conhecidas fora do Brasil. Aqui no Brasil, 1 em cada 3 unidades prisionais utiliza como critério de segregação a separação de presos por facções. E o motivo, sargento Farru, eles alegaram que é por motivo de segurança. Eu vou segregar, eu vou separar esses presos por facções criminosas para não haver rebeliões, para não haver mortes. O próprio CNJ estabelece que essa condição de separação por facções, ela viola a legislação, em especial a Lei de Execuções Penais, porque a própria Lei de Execuções Penais, coronel Assis, prevê que a separação só é possível por tipo de crime praticado, tipo de delito praticado, se aquele preso é provisório ou se ele é condenado. Não estabelece nenhuma outra forma de separação dentre elas por facções criminosas. Então isso já fere de morte a Lei de Execuções Penais. E a segunda razão do porquê proibir essa separação por facções é porque nós, enquanto cidadãos, enquanto usuários do sistema público, estamos simplesmente dando força ao Estado para fortalecer as facções criminosas. Na medida que você, sargento Gonçalves, permite que presos faccionados façam a oração do PCC, ao final dizendo paz, justiça e liberdade, eu estou criando um sentimento de pertencimento, eu estou valorizando aquela marca, aquela facção, eu estou ali estabelecendo códigos de conduta, tatuagens, gestos, códigos esses que estão saindo dos muros dos presídios e indo para as ruas. Jovens aqui morrendo, sendo assassinados por fazer gestos nas suas fotografias, postando em redes sociais, ficam impedidos de entrar em bairros porque não fazem um gesto lá, B ou C, ou não respondem um determinado tipo de lema ou qualquer tipo de saudação. Então esse projeto visa especificamente a enfraquecer as facções criminosas. O Estado brasileiro tem que ter controle, tem que ter autonomia de controlar o seu perímetro e não ficar vangloriando e fortalecendo as facções criminosas. Então, galera, deixa eu ser bem rápido e sucinto para esse vídeo não ficar nem longo nem chato. Primeiro que o que acontece dentro de uma unidade prisional é reflexo do que acontece na rua. Então, se uma unidade prisional o crime é segregado, é porque na rua também é. Pra vocês terem uma ideia, tem preso que chega aqui que nem faccionado é, mas se ele for morador de um bairro onde a facção que domina é X, ele jamais entra num pavilhão onde o domínio é de uma facção Y. Eu acredito realmente na boa intenção e na boa vontade de todos esses aí que falaram sobre esse projeto de lei. Inclusive, tem muitos desses aí que eu admiro, sou seguidor e compactuo das ideias que são propagadas. Mas eu tenho certeza que nenhum deles sentou com policiais penais para debater ideias, para poder ouvir sugestões e conhecer de fato como é que funciona uma unidade prisional. Porque eu tenho certeza que diante da fala, principalmente da delegada aí que fala que esse projeto de lei vai resolver o problema, eu tenho certeza que ela não conhece o sistema prisional, não conhece uma penitenciária. Se conhece, é visitando. Não vive a rotina, o dia a dia. A gente não dispõe de estrutura física que comporte a execução de uma lei como essa aí. A gente tem unidades prisionais com a estrutura física precária, com um efetivo baixíssimo e um grande problema. Se diante dessa estrutura que a gente mistura as facções, a gente tem 2 caminhos aí. Eles podem se matar, virar uma carnificina, e que dos males o menor. Ou pior, o homem é o produto do meio. Se você juntar 2 facções, eles podem fechar acordo entre eles. E em vez de você ter 2 facções rivais separadas, você pode ter uma unificação das organizações criminosas e que pode resultar num monstro gigantesco, difícil de controlar, principalmente dentro da unidade prisional, onde você não tem estrutura para isso. Galera, eu acredito realmente na boa vontade desse projeto de lei. E eu queria realmente ver esse projeto de lei acontecendo de verdade. Mas diante da estrutura física que a gente tem, dessa estruturação precária que o sistema prisional, não só da Bahia, mas do Brasil todo, tem, infelizmente, eu acho que esse projeto de lei é muito mais uma utopia do que a possibilidade de uma realidade. E vou deixar uma dica aqui. Capitão,
A gente já conversou antes, você já participou do Prosa. Quando você for escrever um projeto de lei que tenha influência direta no sistema prisional, chama os policiais penais para conversar, para debater. Eu tenho certeza que tem muitos que tem muito a somar contigo e com todos aqueles que querem de fato combater o crime organizado. Beleza? No mais, tamo junto. Espero que um dia se torne uma realidade. Mas diante da realidade que a gente vive, eu acredito que é uma utopia.